Hoje eu vou te revelar aquilo que poucos homens percebem, mas que muda tudo, absolutamente tudo, quando se trata de decifrar o desejo feminino, não com palavras, mas com gestos silenciosos, porque há momentos em que uma mulher não diz o que sente, mas mostra, e o faz da forma mais sutil possível, com um abraço. Sim, um simples abraço. Aquilo que muitos homens encaram como uma formalidade banal ou um sinal superficial de afeto, pode ser, na verdade, um portal, uma abertura, um convite velado para algo mais profundo, mais instintivo, mais verdadeiro. E se você não for capaz de perceber isso, você se tornará apenas mais um que passou batido pela chance de viver algo raro, algo real. Nos próximos instantes eu vou te conduzir por um território que quase ninguém te ensinou a explorar, e vou te mostrar, com precisão cirúrgica, os 4 tipos de abraços que uma mulher pode te dar. E mais importante do que isso, vou te dizer como reagir a cada um deles, porque se você não souber o que fazer nesses momentos, você perderá oportunidades silenciosas que nunca mais voltarão. E o pior, sem sequer saber que elas existiram. O abraço, meu caro, não é apenas contato físico. Ele é um gesto simbólico, uma linguagem sem palavras, um termômetro da sua presença, da sua energia, da forma como você a faz sentir. É como se, por alguns segundos, ela te testasse sem dizer nada, esperando ver se você tem coragem de sustentar o momento, de corresponder à vibração, ou se você irá recuar como fazem os fracos, os distraídos, os que vivem na superfície da vida. E é justamente aí que tantos homens falham, porque enquanto ela se aproxima esperando sentir algo, eles se esquivam, hesitam, endurecem, ou simplesmente não sentem nada, e essa indiferença, essa ausência de resposta, é sentida por ela como rejeição, como desinteresse, ou pior, como insegurança disfarçada de neutralidade, e a mulher, que é sensível a cada nuance do ambiente, percebe isso instantaneamente. O abraço revela sem necessidade de fala o que está oculto, tanto nela quanto em você. É uma dança rápida entre a intenção e a percepção, entre o desejo e a coragem. É ali, naquele breve entrelaçar de corpos, que ela testa sua energia, mede sua presença, sonda se você é homem o bastante para sustentar o silêncio do momento, sem quebrá-lo com racionalidades. Repare na duração, na força, na distância dos corpos. Esses pequenos detalhes dizem mais do que horas de conversa, porque o corpo não mente. O corpo fala aquilo que a mente tem medo de expressar, e uma mulher sabe disso, talvez não conscientemente, mas sabe, ela sente. E ela espera que você sinta também. E se você aprender a ler esses sinais, não com pressa, não com ansiedade, mas com presença, com calma, com a atenção de quem sabe que a vida se revela nos detalhes, então você verá que um abraço pode ser o início de tudo, o primeiro passo em direção a uma conexão que ela mesma talvez ainda não tenha compreendido, mas que o seu silêncio confiante será capaz de traduzir. E a partir daqui, eu vou te mostrar um por um os 4 tipos de abraço que revelam intenções escondidas, e como você, se for digno, pode transformar cada um deles em algo que transcende o toque, algo que entra na memória dela como uma vibração que não se esquece. Tudo isso, cada detalhe não dito, cada nuance do corpo, pode revelar muito mais do que qualquer diálogo racional jamais conseguiria, porque há verdades que não passam pela linguagem, há sentimentos que escapam da lógica, e o corpo, especialmente o dela, fala com uma sinceridade brutal, mesmo quando ela tenta conter o que sente. É por isso que você precisa entender esses gestos, não apenas com os olhos, mas com a presença, com a intuição afiada de um homem que deixou de viver na superfície e passou a decifrar a realidade em sua camada mais silenciosa, mais instintiva, porque quando você aprende a reagir da forma certa no tempo certo, tudo muda. Então vamos direto ao que interessa, sem rodeios, os 4 tipos de abraços, e o que cada um deles realmente representa no teatro disfarçado da interação humana, onde nada é por acaso, onde tudo é comunicação mascarada de afeto, e o primeiro deles é o mais traiçoeiro de todos, justamente por parecer inofensivo. O tapinha amigável. Esse é o abraço mais superficial, o mais protocolar, o mais raso de todos. Dura 1 ou 2 segundos, e vem com aquele leve bater nas costas, quase como se ela quisesse marcar que ali não existe perigo de envolvimento. O corpo inclina levemente, o tronco permanece distante. É quase um cumprimento com toque,
desprovido de tensão, de expectativa, de desejo. É um gesto educado, caloroso talvez, mas inteiramente platônico, comum entre colegas, amigos, conhecidos de ocasião. E se ela te abraça assim, a mensagem, embora suave, é clara. Por ora, você está fora do campo do desejo, você é percebido como um ser inofensivo, sem tensão sexual, sem risco emocional. E essa é a sentença de muitos homens que não souberam cultivar presença desde o primeiro contato. Mas veja bem, não há motivo para desânimo, pelo contrário. Esse pode ser o seu campo fértil, a base neutra onde você pode plantar o que ainda não foi percebido, porque o fato de ela não te desejar agora não significa que não possa vir a fazê-lo. O que falta talvez não seja beleza nem palavras certas, mas energia, profundidade, contraste, algo que a tire do tédio da previsibilidade. E é aí que começa o jogo. Se você tiver paciência, se você souber trabalhar o mistério, se você conseguir ser aquele que não implora por validação, mas que desperta curiosidade com o silêncio, com os gestos, com o olhar firme e calmo, então esse abraço platônico pode mais adiante se transformar em outro tipo, em outro sinal, em outro convite. Nada é definitivo no campo do desejo, porque a atração, ao contrário da amizade, é instável, é volátil, é feita de tensão e surpresa, e o homem que entende isso não se desespera diante de um gesto neutro. Ele observa, interpreta, planta dúvidas e espera, porque sabe que o valor não está no abraço que recebe, mas na forma como ele responde a esse primeiro teste. E o que vem depois talvez seja o início da transformação, não dela, mas sua, porque o desejo feminino é um reflexo da sua energia, da sua postura, da sua profundidade, e o abraço, no fundo, é apenas o espelho. A partir desse primeiro contato, seu papel não é correr atrás de respostas imediatas, nem tentar forçar sentimentos que ainda não despertaram, mas sim cultivar a tensão invisível, aquela que nasce nos detalhes, nas pausas, nos silêncios que dizem mais do que 1000 palavras. Porque se você deseja sair da zona estéril da amizade, se deseja ser visto com olhos de desejo e não apenas de afeto, então precisa começar a criar momentos de proximidade emocional, tensão sutil e química não verbal, como quem acende uma chama sem fazer alarde, apenas deixando que ela queime no tempo certo. E é nesse ponto que entra o segundo tipo de abraço, o abraço firme, um gesto que dura um pouco mais, que tem corpo, que carrega intenção, não necessariamente de sedução, mas de presença, de conforto, de segurança. E é justamente esse elemento que pode indicar que você começou a deixar de ser apenas um conhecido, para se tornar alguém que ela confia, alguém que ela permite se aproximar sem medo, alguém cujo toque já não é mais indiferente. Esse abraço tem firmeza nos braços, há envolvimento verdadeiro, como se ela quisesse dizer sem palavras: eu me sinto bem perto de você. É o tipo de gesto que revela familiaridade, uma abertura emocional que, embora não declare desejo de forma explícita, sinaliza que o terreno está sendo preparado, e o homem que tem olhos para isso compreende que está diante de uma transição, de uma brecha sutil entre o afeto e o possível encantamento. Mas cuidado, porque muitos homens estragam tudo nesse momento, recuam cedo demais, quebram o ritmo, se desconectam rapidamente como se tivessem medo de invadir, e com isso perdem a chance de firmar a tensão emocional que transforma a amizade em algo mais. Por isso a resposta correta não é fugir, nem se manter inerte. Nesse instante observe, porque o corpo dela falará mais alto do que qualquer tentativa de disfarce. Se ela sorrir ao se afastar, se seus olhos permanecerem nos seus, se o corpo dela não se tensionar com a sua presença, mas ao contrário, se mostrar confortável, então você não está apenas sendo aceito, está sendo convidado a permanecer. E isso, para o homem atento, é ouro puro. Esse é o momento de continuar a conexão sem afobação, sem palavras ensaiadas, sem gestos teatrais, apenas deixando que a tensão cresça como a maré, lenta, inevitável, silenciosa. E é justamente aí, no intervalo entre o gesto e o sentimento, que começa a se formar aquilo que não pode ser forçado, apenas cultivado, o desejo legítimo. E então, avançamos para o terceiro tipo de abraço, e aqui as coisas finalmente começam a ganhar outra coloração, outro peso, outra temperatura. No fim das contas, meu caro, não se trata apenas de entender o gesto, mas de compreender a alma por trás dele,
porque um abraço pode ser a cortina que se abre para revelar o que o olhar dela não teve coragem de dizer. E se você for sensível o suficiente, firme o bastante e presente como poucos, então será capaz de ler o que está escrito ali, não nas palavras, mas no silêncio entre os corpos. E é justamente por isso que esse canal existe, porque aqui, no Mente Mística, nós não falamos com homens comuns, falamos com aqueles que já se cansaram da superficialidade, dos jogos previsíveis, das fórmulas prontas, e decidiram mergulhar fundo na psicologia, na presença, na energia masculina madura e na sedução que nasce da consciência. Se você quer continuar nesse caminho, se quer se tornar o tipo de homem que não apenas atrai, mas transforma a experiência feminina com a sua presença, então se inscreva agora no Mente Mística, ative as notificações e caminhe com a gente nessa jornada de lucidez, mistério e poder interior, porque no final, não é o que você fala que marca uma mulher, é o que ela sente quando está no seu abraço, é o que fica quando o toque acaba, é o silêncio que ecoa quando você vai embora. E aqui no Mente Mística você aprende a ser inesquecível.